Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro Henrique, né, mas eu sou muito conhecido pela escola como PH. Sou da escola Governador Valdemar Alcântara e, galera, esse projeto do Grêmio Estudantil, que eu sou um dos integrantes do Grêmio Estudantil, né, essa ideia ela foi atribuída muito por nós, né? Este aulão, o NHB, ele é mais para, como é que eu posso dizer para vocês, ajudar vocês na Olimpíada Nacional de História Brasileira, né? Nós temos aqui o nosso professor Alan John, né? Porque ele que vai nos auxiliar, né? Na matéria, né? E assim, hoje é só um vídeo introdutório, né? Nós iremos falar bastante, um pouco, né? Sobre a história do Brasil, né? Entre outros fatores. E nas próximas aulas a gente irá falar um pouco, né, sobre outros pontos, né, da história. Né? Iremos falar por partes e muito mais outras coisas, né? Além disso, essa política ela foi atribuída, né, pelo nosso Grêmio, para, como eu disse antes, no início do vídeo, para ajudar vocês, né? Porque eu sei que vocês, alunos, querem muito encontrar conteúdos para o NHB, né? Eles não conseguem encontrar no site, não conseguem encontrar no YouTube. E esse projeto, né, como eu disse antes no início, é para auxiliar vocês, né? Para ajudar vocês que querem encontrar coisa, mas não conseguem encontrar, né? Então, eu quero que vocês aproveitem muito, né, os materiais que nós estamos atribuindo a vocês, né? Então, é isso que eu quero dizer para vocês, beleza? Pode começar, professor. Então, boa tarde a todos, né? É um prazer imenso participar dessa proposta, né? Uma proposta idealizada pelo Grêmio Zacarias Jacome de Mello, iniciativa também do estudante PH, estudante do primeiro ano. Uma proposta que vem, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento das habilidades dos estudantes da Escola Valdemar Alcântara na disciplina de História do Brasil, aprimorando conhecimentos e, naturalmente, já iniciando essa vida de pesquisa, essa vida de estudos relacionados ao conteúdo de história, beleza? Vale também salientar que essa aula é uma aula inicial, introdutória. Vamos ver rapidamente alguns tópicos de história. Naturalmente, por ser uma parceria do professor de história juntamente com o Grêmio, a gente vai trabalhar, abrir sempre espaço, né, para o estudante participar, interagir com dúvidas, perguntas e sugestões. E esse material, posteriormente, estará disponível para todos, para contribuir e para, naturalmente, se preparar para essa Olimpíada que se avizinha. Lembrando que a Escola Valdemar Alcântara é uma escola que há muito tempo vem desenvolvendo esse trabalho voltado para a Olimpíada Nacional de História do Brasil e sempre colhendo bons resultados, como no ano passado. Tivemos uma equipe que concorreu até nas últimas fases finais. Então, vou mostrar primeiramente esse material para vocês. Espero que esse material seja percebido como um material introdutório, né, que esse é o nosso objetivo. Inicialmente, Pedro Henrique, eu queria que você falasse sobre como foi a campanha, como foi essa reunião de meninos, como foi essa primeira experiência do Grêmio, né, em busca de lançar uma candidatura e realmente se tornar a campanha vitoriosa, né? O que foi diferencial para vocês nesse momento inicial? Bom, pessoal, eu posso dizer para vocês que a nossa campanha eleitoral, né, para falar a verdade, desde o momento que a gente pensou, pô, vamos formar um Grêmio, não foi fácil, né, porque a gente sabia da responsabilidade que nós iríamos carregar, né, entre parênteses, em nossas costas, né, porque assim, o Grêmio Estudantil, ele foi feito muito para ouvir os alunos, né, e, poxa, se é para ouvir os alunos, não vamos só criar projetos, ideias, mas também, poxa, vamos tentar facilitar, né, um pouco para os alunos. E esse projeto, essa ideia, né, do Aula NHB, é um dos nossos projetos que agora está sendo realizado, né, dependendo da sua religião, tá? Desculpe, graças a Deus, né? Porque, cara, só esse projeto está sendo realizado um feito muito, posso dizer, né, histórico, né? Porque, cara, é só da gente estar facilitando isso para os alunos, né, com esse material, já é uma coisa fantástica, entendeu? E além disso, a gente terá outras aulas que irá facilitar
mil vezes assim melhor, entendeu? Então, o que nós do Grêmio esperamos é que vocês não só tirem notas boas na UNHB, né, mas que assim, e que vocês ganhem medalhas, né? Mas que vocês cheguem lá na hora de ganhar medalha e falem, pô, eu aprendi no GWA, né? Representando a escola, né? Porque o que no Grêmio nós queremos é apenas isso, né? Que todas as vitórias, né, educacionais, tá bom? Todas as vitórias que vocês conseguirem da nossa escola, que vocês tentem representar a escola o máximo que puder, entendeu? Falar, poxa, cara, eu aprendi isso na GWA, entendeu? Porque isso, só da gente estar ouvindo isso é um milagre, porque a gente pensa assim, mano, a gente conseguiu e iremos continuar, entendeu? Então eu quero que vocês aproveitem este material o máximo que puderem, né? Que pesquisem, assim, não, como é que eu posso dizer? Aprendem não só com essa aula, né? Mas também aprendem fazendo suas pesquisas no YouTube, no Google, né? E em outras plataformas. Beleza? Então, como vocês viram aí, todo esse projeto, um projeto estupendo, né? Naturalmente, o professor aqui, Alan John, estará de braços abertos para acolher a todos, né, nesse momento inicial. Então, vamos lá, pessoal. Como vocês sabem, né, a Olimpíada Nacional de História do Brasil é um projeto da Universidade de Campinas, Unicamp. Já estamos na 13ª edição esse ano. Normalmente, inicia-se todo o processo, as primeiras fases do mês de maio, abril e maio, e, consequentemente, vamos até o finalzinho de junho, julho, com os estudantes em diferentes fases, atividades bacanas que trabalham em cima de fatos históricos que aconteceram em nosso país. Podemos ver inicialmente aí. Professor, parece que tem um áudio saindo do seu computador. Oi? Não é que tinha um áudio saindo do seu computador. Bom, o senhor pode começar. Então, como vocês podem perceber aí, o Brasil é uma invenção moderna, é uma versão que vai começar a surgir a partir do século XVI. Mas para a gente conhecer essa história do Brasil, a gente tem que perceber como foi que, basicamente, chegaram as primeiras comunidades humanas pelo Brasil, né? Os alunos do primeiro ano da Escola Valdemar Alcântara tiveram o prazer já de ver esse conteúdo, que é povoamento da América. E, como a gente sabe, diferentes teorias apresentam como foi esse povoamento da América. Através do Estreito de Bering ou cruzando o Oceano Pacífico, ocorreram a migração de homens que saíram da Ásia e chegaram à América em busca de expandir o território. E, consequentemente, surgiram as primeiras comunidades indígenas no interior do Brasil. Lembrando também essa diversidade de tribos indígenas que tanto fazem parte da nossa história. E aí eu chamo você, né, Paulo Henrique, idealizador do nosso projeto, para entender por que os indígenas são importantes para a nossa cultura. Eu acho que, além se os indígenas, para falar a verdade, os indígenas eles são muito importantes para a nossa cultura, porque se não fosse ele, eu acho que a gente não teria, como é que eu posso dizer, por exemplo, a tapioca, né? A tapioca, o nome, por exemplo, o nome da comida, ela veio de uma origem indígena. Eu acho que se não for, por exemplo, a rede, ela né, os maiores exemplos, ela é de uma origem indígena, né? Então eu acho que se não fosse pelos povos que habitaram aqui no passado, né, no Brasil, se não fosse a cultura deles, se não fossem a sua, como é que eu posso dizer, a sua experiência, né, com a natureza, eu acho que a gente não seria como eles, né? O que nós somos eles, nós temos uma parte indígena entre nós, né? Pelo que eu acredito, né? A gente tem uma parte dos negros, nós temos uma parte indígena e nós temos uma parte dos europeus, né? Na verdade, nós somos toda uma miscigenação. Então, eu acho que se não fosse os indígenas, nós não teremos essa cultura, nós não teríamos essa nossa diversidade.
Então, como o nosso amigo Paulo Henrique falou aí para a gente, né, os indígenas são, basicamente, o núcleo civilizador do Brasil. São as primeiras comunidades que habitavam esse território. Eles deixaram um importante legado para a gente e são um dos tópicos cobrados pela NHB. Por quê, professor? Justamente para tentar preservar essa identidade e essa cultura brasileira. Agora, também não devemos esquecer da influência europeia em nossa cultura. Como nós sabemos, vieram grande quantidade de portugueses, franceses, holandeses para o Brasil e, consequentemente, cada um deles deixou seu importante legado, seja na cultura, seja nos hábitos, seja na alimentação, seja na forma de comunicação. Então, temos, uma mistura entre europeus e indígenas, que naturalmente gerou o que seria hoje a civilização brasileira. Lembramos também das capitanias hereditárias, que eram grandes territórios, né, que inicialmente foram colonizados pelos portugueses. Estes buscavam desenvolver o Brasil, enriquecer o Brasil, porém, devido às constantes invasões estrangeiras e também disputas com os indígenas por território, muitas dessas capitanias não deram certo, surgindo posteriormente o que viria a ser o chamado governo geral, que seria o processo de colonização. Não devemos esquecer mais uma vez, o estudante da ONHB deve saber, deve entender que o Brasil não existe uma pureza racial, existe sim uma miscigenação, uma mistura de raças, tanto europeu como indígena, francês com indígena, português com indígena, diferentes culturas e credos. Lembrando também da importância dos negros que anos depois chegaram no Oceano Atlântico, cruzando o Oceano Atlântico, para trabalharem como escravos nesse processo de constituição do que seria o espaço brasileiro. Professor, o estudante tem que saber disso? Tem que saber sobre indígena? Tem. O estudante tem que saber sobre a escravidão negra, suas características, suas peculiaridades, a forma de trabalho, a forma de exploração, o tráfico negreiro, o processo de aldeamento, processo de missões religiosas. Isso, sim, é a nossa base cultural, a nossa identidade cultural. E eu acho também, né, que se não fosse os negros, né, que foram escravizados, a gente não teria também a cultura deles, que é uma peça muito importante, né, na nossa cultura brasileira. A capoeira, por exemplo, é um exemplo maior delas, né, que se não, muitos dizem que a capoeira não é uma arte marcial, a capoeira é só uma dança de gente doida, de gente mulher. Mas não, cara, capoeira, ela é uma cultura que eu acho que é a maior que representa Brasil, né? Por exemplo, a pessoa fala, ei, o que tu sabe sobre o Brasil? Capoeira. Para falar a verdade, se não fosse os negros que vieram escravizados no Brasil, se não, eles não tivessem implantado a cultura deles aqui no Brasil, o mundo não conheceria a capoeira. Na minha visão, eu acho isso, né? Muito bem, Paulo Henrique. Então, contribuição do Paulo Henrique falando sobre a importância da cultura negra. Lembrando que a cultura negra está na língua, está na comida, está nas práticas culturais. Enfim, temos um sangue negro, uma origem e identidade negra muito forte em nosso país. Lembrando que, anos depois, já no século XVII para XVIII, temos, então, as chamadas expedições bandeiras, no qual eram expedições que partiam de São Paulo em busca de conhecer o interior do Brasil. Nessas expedições, grandes fazendeiros enviavam soldados chamados bandeirantes para capturar indígenas e aumentar as posses de suas fazendas. Foi nessas expedições que tivemos a importância de conhecer o ouro mineiro, né? Então, são esses bandeirantes paulistas que descobriram o interior do Brasil, criando a ideia de sertão. O que é sertão? O sertão é dentro. Todo o interior do Brasil é chamado de sertão. E esse termo sertão é basicamente uma referência ao interior do Brasil, um legado deixado pelos bandeirantes, que, além de escravizar indígenas, também encontraram ouro em Minas Gerais. Lembrando que a cultura mineira, que é esse processo de construção das riquezas nacionais, é muito importante para entender o Brasil. Para quem sabe, para quem conhece Minas Gerais, sabe da importância cultural daquele estado, Aleijadinho, o Barroco, as grandes cidades, Vila Rica, Sabará, Mariana, entre outras cidades, contribui com uma grande
conhecimento sobre a história e identidade nacional. Paulo Henrique, você sabe o que é o sertão? O que é que o sertão representa para você? Eu só poderia repetir a pergunta novamente, porque travou aqui. O sertão, o que seria o sertão para você? Quando vem a palavra sertão, o que é que você imagina? Bom, eu acho que, para mim, como as demais pessoas, né? Sertão, pronto. É um local onde só existe calor, né? Mas, assim, cara, eu acho que, se você parar para pensar, os lugares que as pessoas dizem, eu não vou pro sertão porque é o pior lugar do mundo. Mas se você já sabe, você já parou para pensar que esse pior lugar do mundo ele pode ter histórias incríveis e que podem ter contribuído para a história do Brasil, né? Então, cara, não só o sertão, né, como outras regiões, né, ou como posso dizer, eu esqueci o nome, que é alguma coisa de geografia, né? Mas assim, todas as regiões do Brasil, cara, tem uma história por trás dela. Minas Gerais. Porque eu parei muito para pensar, porque o nome Minas Gerais, né? Eu vi muito de Minas, né? Mas talvez não possa, porque outros dizem que tem outro conceito, né? O nome não é esse porque de tal coisa, né? Cada um tem o seu conceito, cada um tem a sua história. Mas por trás, como sertão, né? Por trás do sertão pode haver uma grande história, né? E eu queria muito bem descobrir que história é essa, né? Eu sei que o Sertão ele já foi palco de várias guerras muito decisivas para a nação brasileira. Com certeza. Então, obrigado, Paulo Henrique, pela contribuição. Então, a partir desse momento da descoberta do ouro, surgiu a ideia, né, da família real vir para o Brasil. E o estudante da UNHB tem que saber, né, somos uma grande parte da nossa história influenciada justamente pela essa presença portuguesa. Então, a partir do momento que os portugueses descobriram o ouro, começaram a surgir as primeiras ideias de colonizar, de trazer a família real para cá. E é no momento de muito conflito, muita guerra lá na Europa, principalmente com Napoleão, querendo constituir e anexar todo o território europeu para a França, que a família real foge e migra para o Brasil, constituindo aqui o que seria o chamado Império Brasileiro, né? O chamado período joanino, no qual a família real vem para o Brasil, fugida da invasão e da presença dos franceses na Europa, que ameaçavam invadir Portugal, a Inglaterra, que era próxima de Portugal, então resolve apoiar a vida da família real para o Brasil, estabilizando-se eles lá nas cidades do Rio de Janeiro. Lembrando também que é a partir dessa migração que vem o chamado período imperial, com Dom Pedro I, que vai ser o nosso primeiro imperador. Aí o Paulo Henrique contribui com a gente. Paulo Henrique, o que é que o estudante de ONHB deve saber sobre o império? O que é um império? O que é um imperador? O que é que vem na cabeça do adolescente nesse momento? Bom, primeiramente, professor, meu nome é Pedro Henrique, tá? Mas, bom, cara, a pessoa vai falar do Império Brasileiro. O que você sabe do Império Brasileiro? Cara, só sei que Dom Pedro I, ele foi o primeiro imperador e foi o pegador delas. Tá, mas sabe mais alguma coisa? Não, ele não sabe. Cara, pra mim, eu não vou explicar muito a história de Dom Pedro, né? Dos ambos Dom Pedro, né? Dom I e Dom Pedro II. Mas assim, eu acho que se não fosse Dom Pedro, cara, eu acho que o Brasil, como é que eu posso dizer para vocês em palavras? Eu não sei muito bem como falar para vocês em palavras, mas se não fosse Dom Pedro, eu acho que nós não teríamos uma base, né, Brasil? Na minha opinião, Dom Pedro, ele foi uma peça importante, né? Porque além dele, como por exemplo, hoje eu tô todo travado, desculpa, gente. Por exemplo, o Dia do Filho, ele foi uma coragem enorme, né, pela população brasileira. Tem um filme que fala sobre Dom Pedro I, a história dele todinha, né? No filme diz que ele não queria ficar, que ele queria ir embora. Mas aí o povo brasileiro quis que ele ficasse, né? Já a outra versão disse que, não, ele queria ficar mesmo, né? Mas só ele falar que, só ele se reputar com o verdadeiro povo dele, né? A verdadeira nação, que era a nação portuguesa, se contradizer, né? Dele falar, eu vou ficar pela população brasileira. Já é uma coisa que fica marcada na história, né? Que é o dia do fico, que ficou na história. Isso já é um feito histórico. O dia da independência, ele falar
que independência ou morte já é um feito histórico. Então, as pessoas estão falando dessas duas partes, né? Mas, assim, se não fosse Dom Pedro, e se não fosse, qual era o nome mesmo do ministro, que foi o pai dele, Dom João foi embora? O João foi embora, o ministro Marquês de Pombal, é isso? Não, o outro. Eu esqueci o nome, mas era com o pai dele. Cara, eu vou falar sobre ele, né? Mas eu vou falar sobre Dom Pedro. Mas como é isso, né, gente? Se não fosse Dom Pedro, se não fosse o que ele fez, não só criando leis, entendendo as pessoas da população brasileira, né, que é que hoje em dia, né, o que nosso Grêmio Estudantil faz é entender os alunos, Dom Pedro, ele foi diferente, ele ouviu a população brasileira, né? E para mim, ele foi um imperador bom, né? Eu não posso dizer que ele foi o maior imperador, porque ele teve, eu posso dizer, alguns vacilos, né? Mas é isso. Então, beleza, meu amigo, tranquilo. Então, é a partir desse momento aí que a gente vai ter, né, o processo de fixação dos portugueses aqui no Brasil. Posteriormente, após o primeiro reinado, Dom Pedro, Dom Pedro I vai ser pressionado a retornar a Portugal após a morte de seu pai. O Brasil fica no período desprovido de uma liderança, que é o chamado período regencial, até a ascensão de Dom Pedro II ao poder, que vai instituir o chamado Segundo Império, ou Segundo Reinado no nosso país. É nesse momento aí que a gente vai experimentar no Brasil uma noção de libertação dos escravos e de garantias sociais para a maior parte da população. Então, Dom Pedro I vai, fica Dom Pedro II. Na ausência de Dom Pedro II, Princesa Isabel vai criar a chamada Lei Áurea, que vai garantir a liberdade aos negros alforriados no Brasil. A importância da Lei Áurea. O que é que você acha, Pedro Henrique, sobre essa Lei Áurea? Você acha que realmente modificou a forma de perceber a existência do negro no nosso país? Para mim, não. Só da pessoa ter criado. Naquele tempo, quando a escravidão acabou, beleza. Mas os negros, eles não tinham direitos ainda, né? Assim, naquele tempo, quando a Lei Áurea foi criada e a escravidão acabou, outros fazendeiros, né, outros comerciantes ainda tinham escravos, outros vendiam ainda escravos, né? Então não fez muita diferença, né? Mas hoje, eu acho, para mim, né, hoje em dia, na história contemporânea, né, que é hoje em dia, não mudou nada. O negro, ele tem direitos hoje em dia, mas não tem um respeito. Então, o que vale a pessoa ter direito se não tem um respeito? Entendeu? Se antigamente não tinha respeito, hoje em dia ainda não tem. Eu não, beleza, na ausência de Dom Pedro II, criou a Lei Áurea, show de bola. Libertou os escravos, beleza. Princesa Isabel assinou, show de bola. Mas vários fazendeiros, vários comerciantes não aceitavam, né? Não tinham respeito, negros não tinham direito, não tinham respeito. Né? Para falar a verdade, parece que a Lei Áurea foi apenas um papel de jornal, né? Mas eu não posso criticar, né? Que foi um feito histórico, né? Mesmo sendo o Brasil, pode-se dizer, sendo um dos últimos países a abolir a escravidão, né? Mas para mim, foi um feito histórico, né? Mesmo com poucos resultados. Muito bem, obrigado, Pedro Henrique. E, posteriormente, com toda a crise gerada pela abolição da escravidão, depois de um grande conflito com os militares no exército que queriam liberdade, queriam o fim da censura contra os militares que participaram da Guerra do Paraguai, devido às ideias abolicionistas republicanas que tomavam conta da população, vem então a queda de Dom Pedro II e a instituição da chamada República Brasileira, que daria novos ares ao nosso país. Então, é com essas ideias, né, como vocês podem perceber, passamos por diferentes tempos históricos que a gente quer ajudar vocês a contribuir no processo de construção do estudante nas preparações para a Olimpíada Nacional de História do Brasil. Eu vou passar a palavra agora para o Pedro Henrique, né, para ele falar um pouco sobre esse projeto, né, como é que ele será organizado, como é que será pensado. Bom, esse projeto, como eu disse antes, ele foi criado, foi originado pelo Grêmio, né? Foi criado pelo Grêmio, eu não sei como dizer as palavras certas, mas esse projeto ele vai acontecer, né, com o tempo do professor,
né? O professor, eu estava conversando com ele, né, um tempinho, e ele disse que ele só poderia gravar as aulas apenas quarta-feira. Então, nós só disponibilizaremos os vídeos, né, das aulas da NHB, né, do aula NHB, apenas quarta-feira, porque é o único tempo do professor. Mas não podem ser grandes, outras podem ser pequenas, mas vão ser de extrema importância, né, para as pessoas que já formaram as equipes, outras que estão pensando em formar. Porque, gente, assim, a UNHB, a pessoa falou assim, caramba, 4 fases, é difícil a prova. Não, não é difícil. Eu ainda não, eu estou pensando, né, em me inscrever no UNHB. Mas, assim, a pessoa faz só 4 fases, beleza, mas, assim, a prova não é difícil. A prova, ela exige não só do seu conhecimento, mas ela quer também elevar, quer também fazer crescer o seu conhecimento, né? Por exemplo, ah, caramba, tem uma questão sobre escravidão e várias alternativas. E você vai, caramba, eu não sabia dessa parte, né? Mas outras vezes, só você tá lembrando do aulão, desse projeto que a gente fez, já é de extrema importância, né? Tanto para o seu conhecimento, na prova. Porque, cara, você vendo todos os vídeos desse nosso aulão, desse nosso projeto, que vai auxiliar bastante você na prova, vai ser de bom agrado, né? Só você tá falando, poxa, cara, obrigado por vocês terem me ajudado, obrigado por vocês terem tirado minha dúvida. Eu tinha dificuldade em tal período que ocorreu esta guerra, né, por exemplo. Mas é maravilhoso, entendeu? Então, como eu disse antes, aproveitem o material que nós estamos disponibilizando para vocês, né? Porque só a gente está, como eu posso dizer, procurando, né, em sites, em vídeos, um vídeo legal para vocês entenderem melhor a história do Brasil. É difícil. Não vou dizer para vocês que é fácil, mas é um pouquinho difícil, porque leva tempo e também, dependendo, né, do seu aparelho, né, se for celular, depende da bateria, se for do seu notebook, depende da bateria, se for do seu computador, depende de tempo, né? Então, assim, eu só quero que vocês aproveitem esse material, tá? E como eu disse antes, os vídeos vão ser disponibilizados toda quarta-feira, beleza? Então, é isso. Beleza. Então, pessoal, pegando as palavras aqui do Pedro Henrique, né? Lembrando que eu estarei sempre disponível para ajudar vocês. Esses materiais estarão disponíveis lá no grupo da UNHB também será disponibilizado pelo Pedro Henrique na plataforma. Beleza? Então, em breve, a gente vai produzir novos vídeos e entrarei em contato com vocês. Então, forte abraço, boa noite a todos e vamos estudar bola para frente.